Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia a todos. Bem-vindos a essa quarta-feira e hoje, dia 30, para essa meditação do Evangelho do dia. Peçamos a Deus sabedoria para a gente colocar em prática em nossa vida a meditação que fazemos da Palavra de Deus. Não deixe de dar o seu gostei, de compartilhar esse conteúdo também com seus amigos. Vamos agora iniciar a proclamação desse Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, Jesus então, ele hoje está nos explicando sobre quanto custa o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não exige apenas um pouco da gente. O reino de Deus muitas vezes pode exigir tudo, fazer com que a gente abra mão de praticamente tudo para poder abraçar o reino em nossa vida. Mas a pergunta seria, quantas coisas a gente de fato abraça hoje em nossa vida e que nos impede de correr para o essencial? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Isso é o essencial. Então, a gente percebe que Jesus conta a parábola justamente para ilustrar essa questão em nossa vida. Então, essa parábola vai nos falar de coisas que são encontradas e achadas que desinstala completamente a pessoa, para ela finalmente perceber um tesouro escondido. Entre aspas, um homem encontra um tesouro, então ele vai e ele esconde de novo, e ele vai cheio de alegria, no versículo 44. Ele escondeu por quê? Porque no primeiro momento ele precisava se preparar para tomar posse daquilo que ele descobriu. Então o verdadeiro tesouro exige uma ruptura antes da posse. Ele quer tomar posse, mas ele vai ter que fazer uma ruptura primeiro. O reino de Deus pode ser isso muitas vezes na nossa vida. Ou seja, antes que a gente perca tudo na nossa saúde, às vezes na situação médica, a gente tem que extirpar alguns órgãos em nossa vida para salvar os órgãos saudáveis, vamos dizer assim. Antes que gangrene todo o corpo, a pessoa morre. Então, às vezes, a gente vai ter que cortar alguma coisa. E é isso. Então, para abraçar o que é bom, a gente tem que, às vezes, abrir mão de uma outra coisa que a gente relutaria ou teria dificuldades, né, em fazer isso. Mas quais são os bens seguros aqui que nós precisamos vender para comprar o campo do reino de Deus? Porque o que ele descobre é o reino de Deus, mas ele percebe que ele vai ter que abrir mão daquilo que ele segura na vida dele. Bem, Deus ele não quer nos dar migalhas, a gente já percebeu que ele quer nos dar o mais precioso. Porém, a nossa peregrinação ela pode ter muitos pontos de cegueira. A gente não vê claramente, a gente precisa de tempo para conseguir enxergar. E aqui mostra que o caçador de pérolas, Jesus coloca no versículo 45, um homem que procura pérolas. Claro, a sua vida é uma coleção de coisas, de conquistas, de achados, coisas que ele considerava de muito valor, etc. Até ele achar uma coisa que superou tudo que ele pensava ou imaginava. Então as suas pérolas, as pérolas em sua vida, pode ser aquilo que você achava que era o máximo, né? Pode ser o sucesso, a pérola do reconhecimento, a pérola do conforto. Mas será que isso não eram apenas distrações até que você se deu conta da verdadeira pérola? Então essa é a questão, né? Ou seja, os olhos se abrem para uma coisa que a pessoa não via antes. De fato, para ver o melhor, a gente precisava perceber que aquilo que a gente achava que era o mais valioso não era isso tudo, na verdade. E depois veio o despojamento radical, que é o vender tudo. Vai, né? Ele vai, venda seus bens, do versículo 44 ao 46. Quer dizer, é como uma árvore que vai perder todas as suas folhas para depois frutificar. Mas ela teve que perder todas as suas folhas. Então esse é um processo de perca para haver um processo de ganho, de frutificação. Então, a gente percebe que há uma alegria também, né, nessas pessoas que encontraram o verdadeiro tesouro. Cheio de alegria, ele vai vender tudo que tem para abraçar o tesouro que ele encontrou, versículo 44. Então aqui a renúncia não é luto. A renúncia, que parece ser muito difícil, na verdade vai virar uma festa depois. Então parece ser uma perca, na verdade é um ganho. Claro, o diabo ele não nos tenta só com o mal. O diabo tem seus truques. Ele também vai nos tentar com pérolas falsas.
para que a gente não descubra a verdadeira pérola, né? Ou seja, para não vermos a verdadeira, que Deus quer nos mostrar. Então, a pergunta seria o que a gente, talvez, na nossa vida ainda não está disposto a abrir mão ou a vender para abraçar o verdadeiro tesouro que Deus quer nos dar. Né? Não sei, pode ser os seus apegos, sua reputação, pode ser a sua riqueza, se você tem algum tipo de riqueza, de herança muito grande, você acha que é um grande tesouro, né? Um grande celeiro, seus grandes celeiros com muito dinheiro dentro, não sei. Quais são os seus apegos, as suas vaidades, que te impedem de abraçar o verdadeiro tesouro? Será que isso não trava a sua vida para dar o verdadeiro abraço, né, em Deus? Vamos pensar nessa realidade, porque a gente tem que meditar sobre essa realidade da nossa conversão. Não deixe de dar o seu gostei para esse conteúdo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.